Continuando o nosso estudo sobre a radiciação, nós vamos trabalhar agora a raiz cúbica e outras raízes. Então, para vocês lerem lá na página 40 esse conteúdo, tá? Vou fazer uma explicação para vocês no resumo. Então, de onde surgiu esses problemas raiz cúbica? De onde que a gente pode tirar isso? Imagina esse problema aqui. A gente tem um cubo, o cubo ele tem todas as arestas com a mesma medida. Então, se essa aresta medir A, todas as outras vão medir A. E o volume dele é 64 metros cúbicos, o volume desse cubo. Como que eu vou fazer para descobrir a aresta do cubo? Isso aqui é um problema que a gente vai usar a raiz quadrada, daqui a pouco a raiz cúbica. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente resolve esse problema. Então, qual que é a definição da raiz cúbica? Para A pertencente ao conjunto dos racionais, a raiz cúbica de A, indicada por raiz cúbica de A, é um número que elevado ao cubo resulta em A. Então, vamos primeiro comparar com a raiz quadrada. Lá na raiz quadrada, a gente tem o índice, que é o 2, só que a gente não usa. Aqui tem que usar. Então, para indicar a raiz cúbica, tem que colocar o 3 aqui, no índice. Lá na raiz quadrada é o número que eu elevo ao quadrado. Aqui é o número que eu vou elevar ao cubo. Essa é a diferença para a raiz quadrada. Lá na raiz quadrada, para eu calcular a raiz quadrada de um número, eu tenho que descobrir o número que eu elevo ao quadrado e dar o radicando, que é o número que está aqui dentro. Na raiz cúbica, eu tenho que pensar no número que eu elevo ao cubo. Então, vamos aprender como que a gente calcula uma raiz cúbica. O nosso primeiro exemplo, raiz cúbica de 125. Como que eu vou descobrir? Eu tenho que pensar o número que eu elevo ao cubo e dá 125. É o número que eu multiplico ele, vezes ele e dá 125. Aqui uma dica boa é a gente pensar na raiz quadrada. Lá na raiz quadrada a gente tem um 100, que a raiz quadrada dele é o 10. Então, quer dizer que se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, elevado a 10 ao cubo, vai dar um número bem maior do que 100. Então, comparando aqui, a gente pode usar a raiz quadrada para ajudar a chegar na raiz cúbica. Comparando aqui, eu já vou ver que a raiz cúbica de 125 é um número menor do que 10. Então, se eu não sei, eu vou começar a testar. Dica: se esse número tiver o 5, testa número com a unidade é 5. Como eu sei que tem que ser menor do que 10 e a unidade 5, vou testar o número 5. Então, eu tenho que 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, 5 vezes 5 é 25, vai subir 2. 5 vezes 2 é 10 e 10 mais 2 é 12. Ó, quando eu faço 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Então, quer dizer que 5 ao cubo é igual a 125. Então, eu achei. A raiz cúbica de 125 é o número 5. Então, pensa sempre agora para ajudar você na raiz cúbica do 125, que é o 5, e na raiz quadrada de 10, que é o 100. Por essas daqui você já vai ter uma noção de quem que é a raiz cúbica do número. Tá, lá na raiz quadrada, quando o nosso radicando aqui era um número negativo, não tinha como a gente calcular usando números naturais. Agora, aqui, quando a raiz é cúbica, tem como a gente fazer. O que eu vou fazer? Eu sei que 5 ao cubo dá 125. Então, menos 5 ao cubo dá menos 125. Vou justificar por quê. Eu colocando menos aqui, eu vou fazer o jogo de sinal da multiplicação. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Então, quer dizer que menos 5 ao cubo dá menos 125. Lembrando lá da regra da potenciação, quando a nossa base é negativa e o nosso expoente é ímpar, o nosso resultado é negativo. Então, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Então, aqui a gente pode calcular raízes cúbicas de números negativos também. Vou fazer mais uns exemplos para vocês. Só os outros exemplos, eu quero dar essa dica para vocês. Faça aí no caderno de vocês, num rascunho, na primeira página, na capa, algum lugar que fica fácil para você olhar, um banco de raízes. Aqui eu coloquei as que a gente trabalhou antes, na explicação. Que a raiz quadrada de 100 é 10, para ajudar no cálculo de raízes. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Então, sempre que a gente calcular essas raízes, anota.
porque isso vai te ajudar nas outras atividades. Então, os exemplos. Na letra A, raiz cúbica de 27. Tá, vamos pensar. Se a raiz cúbica de 125 é 5, a raiz cúbica de 27 é um número menor do que 5. Outra dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente estiver trabalhando com número par, a raiz dele pode ser qualquer número aqui. Agora, uma dica, tá? Quando eu multiplico o número par, eu sempre vou ter um número par. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar um número par. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, vai dar um número par. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, número par. Então, sempre que eu multiplico o número par com ele mesmo, meu resultado é um número par. Agora, aqui, qual que é a minha dica? Se o número é ímpar, você vai testar número ímpar na raiz cúbica, tá? Ou nas outras raízes. Testa primeiro o número ímpar. Então, a gente já sabe aqui que é uma raiz, o número é menor do que 5 e ele é ímpar. Quem que é menor do que 5 e ímpar? O 3 e o 1. O 1 a gente sabe que não é, porque 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes eu quiser vai dar 1. Então, vai ser o 3. Vou testar o 3 aqui. 3 vezes 3 vezes 3. Então, a gente tem que 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Pronto, achei o que eu queria. Então, o número que eu elevo ao cubo e dá 27 é o número 3. Se eu precisar justificar, o que eu vou escrever? Que 3 ao cubo é igual a 27. Então, para o nosso banco de raízes, a gente tem que a raiz cúbica de 27 é 3. Aí, vamos lembrar. Então, a raiz cúbica de menos 27, menos 3. Como a gente tem que é do 5, tá? Do 125 e do menos 125. Raiz cúbica de 1000. Outra dica. Se esse número termina com 0, a raiz dele é um número que a unidade é 0. Outra dica que eu vou dar para vocês. Lembra lá na raiz quadrada que eu falei? Se a quantidade de zeros for par, a raiz tem a metade de zeros? Aqui vale a mesma dica. Se a quantidade de zeros for um múltiplo de 3, se for 3, 6, 9 zeros, o que eu faço? Eu posso dividir essa quantidade de zeros por 3. Então, se eu tenho 3 zeros, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o que eu posso fazer? Dividir a quantidade de zeros por 3. Deu 1. Então, a raiz dele tem um zero. E faça a raiz cúbica desse número. A raiz cúbica de 1 é o 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Então, já descobri que a raiz cúbica de 1000 é o 10, tá? Dica, se esse número aqui for uma potência de 10, dá pra gente usar lá a ideia da potência. Como que eu faço? 10 elevado a 3 dá 1000. Então, se eu precisar justificar, 10 ao cubo é igual a 1000. Agora, eu tenho um número decimal. A gente vai usar a mesma ideia que a gente usou na raiz quadrada. Vou transformar esse número numa fração. Como que eu transformo na fração? Eu tiro a vírgula. Tirando a vírgula, fica 0,008, que é o número 8. Coloco 1 no denominador. Quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, eu vou vir aqui e colocar 3 zeros. Então, é a raiz cúbica de 8 milésimos. Vamos lá. Raiz cúbica de 8. Aqui no nosso banco, a gente tem que a raiz cúbica de 27 é 3. Então, a raiz cúbica de 8 tem que ser um número menor do que 3, porque 8 é menor que 27. Lembra da dica que eu dei, número par? Testa o número par. Qual que é o número par menor do que 3? O 2. Então, a gente tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é o 2. E a raiz cúbica de 1000 a gente já calculou, é o 10. Como aqui é um número decimal, a gente vai colocar a resposta em decimal. E 2 dividido por 10 é 0,2. Aquele processo prático que eu ensinei para vocês na raiz quadrada também serve aqui. A mesma ideia da quantidade de zeros, quantidade de casas decimais. Se for uma quantidade múltipla de 3, dá para a gente fazer a raiz cúbica. Então, 3 dividido por 3, 1. Uma casa decimal. Raiz cúbica de 8, 2. Você tem que ter uma casa decimal, anda a vírgula uma casa e coloca o zero. Agora, a raiz cúbica de 8, 343 avos. Então, vamos anotar aqui, ó. A gente fez raiz cúbica de 8, que é o 2. Vamos colocar raiz cúbica
de 1000 a gente fez também, vamos colocar aqui no nosso banco, que é o 10. Então, se eu tenho que calcular a raiz cúbica de 8, 343 avos, raiz cúbica de 8 é o 2. Agora, eu vou calcular a raiz cúbica de 343. Vou lá para o meu banco. Eu tenho a raiz cúbica de 125, que é o 5. Então, de 343 é um número maior do que 5, ímpar. Vou testar o 7. Por que eu sei que é ímpar? Porque esse número é ímpar. Então, vou testar o 7. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vai subir 6. 7 vezes 4, 28. E 28 mais 6, 34. Então, a raiz cúbica de 343 é o 7. Então, a raiz cúbica de 8, 343 avos, é 2 sétimos. Vou colocar essa aqui também no nosso banco de raízes. Agora, vamos trabalhar outras raízes. Primeiro, a raiz quarta. Raiz quarta de 16. O que eu vou pensar aqui? Que número eu elevo a 4 e dá 16. Olhando aqui no meu banco de raízes, eu tenho raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de 8, que é o 3 e o 2. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 16 está próxima aqui. Lembrando que é um número par. Então, eu tenho 2, que é um par e que está aqui dentro do que eu quero. Vou testar o 2 para ver se ele é a raiz quarta de 16. Para eu testar, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como aqui é multiplicação, eu posso usar a propriedade associativa. Posso associar de 2 em 2 para multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Olha, eu fiz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multipliquei o 2 com ele mesmo 4 vezes. Isso é 2 elevado a 4. E deu 16. Então, já descobri. A raiz quarta de 16 é o número 2. Agora, a raiz quinta de 243. Vou pegar aquela mesma ideia. Aqui não vai ser um número par. Por quê? Porque esse número é ímpar. Então, a raiz quinta dele é um número ímpar. Aqui a gente tem o 125 e a gente tem o 27 e o 343. Então, aqui eu tenho que vai ser um número ímpar entre 5 e 7. Já para eu aproximar, para ficar mais fácil, a raiz quinta. Só que 7 elevado a 3 já passa. Já dá 343. Então, esse número, como eu vou multiplicar ele com ele mesmo 5 vezes, ele tem que ser menor que o 7. Eu sei que não é o 5, por quê? Porque se eu colocar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, vai dar um número que termina com 5. Então, qual que é a opção que eu tenho aqui? Número ímpar menor que 7? O 3. Então, eu vou testar o 3 para ver. Eu vou ver se 3 elevado a 5 dá 243. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Pode ir multiplicando de 2 em 2 que fica mais fácil. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Vezes 3. A gente tem que 9 vezes 9 é 81. Vamos fazer 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Descobri. 3 elevado a 5 é 243. Então, a raiz quinta de 243 é 3. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. Sempre que o índice da raiz for par, a gente só tem raiz par, tá? Não vai dar pra gente calcular sempre positivo. Não vai dar pra gente calcular raiz de número negativo. Então, não dá para fazer raiz de número negativo se o índice é par. Se o índice for ímpar, dá certo. Então, a raiz quinta de menos 243 vai ser menos 3. Aí dá para fazer. Então, índice par, a gente só calcula a raiz de número positivo. Índice ímpar, dá para calcular a raiz de número negativo também. Então, acrescentando aqui no nosso banco, a gente tem raiz quarta de 16, que é o 2, e a raiz quinta de 243, que é o 3. Isso daqui já vai dar para ajudar vocês na hora de fazer as atividades. Agora eu vou resolver aquele primeiro problema que eu coloquei do cubo e colocar algumas curiosidades para vocês. Então aqui, lembra do problema que eu coloquei lá no início? Se eu tenho um cubo e o volume dele é 64 metros cúbicos, como que eu vou encontrar a aresta? Lembrando que a fórmula para a gente calcular o volume
é A ao cubo, é a aresta ao cubo. Então, para eu achar a aresta, eu vou fazer a raiz cúbica de 64. Então, o que eu vou pensar aqui? Se ele é um número par, a raiz cúbica dele é um número par. Vou pensar, a princípio, pode ser o 2 ou o 4. Tá, mas a gente viu lá, e tem lá no nosso banco de raízes, que 2 é a raiz cúbica de 8, então não pode ser o 2. Então, vamos pensar no 4. Vamos fazer 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4? 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 1 é 4. E 4 mais 2 é 6. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Então, a aresta desse cubo é 4 metros. Então, a raiz cúbica vai ajudar em problemas que eu preciso calcular a aresta de um cubo, tá? E até esse nome cúbica, elevado ao cubo, raiz cúbica, vem do cubo, vem da geometria. Agora a gente vai relacionar essas duas operações que são inversas, a radiciação e a potenciação. Aqui na radiciação eu escrevi raiz enésima, quer dizer que a raiz n, que pode ser qualquer índice, é igual a b. E b elevado a n é igual a a. Vou relacionar. Aqui na radiciação, quem é o meu índice? É o n. Mas aqui na potenciação, ele é o expoente. Quem é o meu radicando? O radicando é o número que fica lá dentro do símbolo. É o a. Mas o a, aqui na potenciação, ele é a potência, ele é o valor, ele é o resultado. A raiz. Raiz é o nosso resultado, o valor da raiz aqui é o b. Mas na radiciação, ele é a base. Então, essa é a relação que a gente tem entre essas duas operações que são inversas. Agora, um pouquinho de história. Esse símbolo aqui da raiz, ele foi usado a primeira vez em 1525 por esse alemão, Christoph Rudolph. Esse nome raiz provavelmente vem do latim da palavra radix. Outra curiosidade, os povos hindus foram os primeiros a usar a raiz, a calcular problemas com raiz. Então, acredita-se que os primeiros a calcular raízes foram os hindus.